E entrou em vigor na última segunda-feira a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que institui o novo sistema de registro do ponto eletrônico. Bom, e aí, o que acontece na prática? Isso vale para que tipo de empresa? Pequena empresa, empresa de médio porte, de grande porte, enfim. Estamos na companhia do Gustavo Vilar, que é advogado, com pós-graduação em Direito do Trabalho, e também está aqui conosco o Lázaro Malta, que é empresário e presidente da Agora, que é a empresa que fabrica equipamento de ponto eletrônico. Obrigado pela atenção dos dois hoje aqui conosco. Gustavo, a lei vale para que porte de empresa? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Lázaro. Satisfação estar aqui. Boa tarde, ouvinte da CBN. Isso não alterou, a portaria não alterou a aplicação, né, dessa regra para as empresas, mas a CLT já previa no artigo 74 que empresas com mais de 10 empregados obrigatoriamente tivessem um tipo de registro, seja fosse ele manual, mecânico ou eletrônico. Uhum. E o que a portaria veio fazer é simplesmente exigir que a partir de agora que se respeite as especificações que o Ministério do Trabalho determina com relação ao registro eletrônico de jornada de trabalho. Que são quais? Essas especificações? Essas especificações de que o aparelho tem uma chancela, né, do Ministério, ele tem uma certificação de ele ser inviolável, por questões de segurança, de ele emitir um documento, uma folhinha. Ele é obrigado a emitir um documento. Uma folhinha, né? Uma folhinha. Tem que imprimir. Exatamente, com o registro a entrada e a saída. Com a entrada, depois a saída, no intervalo para almoço, se houver, né? Nas jornadas de 8 horas, ao retorno depois do almoço, no começo da tarde e no fim do dia, igualmente. Lázaro, a tua empresa produz o ponto eletrônico, é isso? Isso, nós produzimos tanto o equipamento, lembrando que a portaria, ela não estabelece só apenas a regulamentação do equipamento, de registro. Esse é parte da portaria. A portaria também prevê um software de apuração das informações vindas do registrador eletrônico. Então nós temos uma solução vertical, onde o software, que já está em vigor desde setembro de 2009, e ele também é regulamentado por essa portaria, e o equipamento também. Nós somos o único fabricante aqui em Santa Catarina dessa solução completa, vertical. Tanto o equipamento, homologado e certificado pelo Ministério, quanto o software de apuração. Onde é que é a produção? Onde é que é a tua empresa? É aqui em Florianópolis mesmo. É mesmo? Isso mesmo. Vocês estão vendendo já equipamento para todo o estado, para todo o Brasil? Temos no Brasil todo o equipamento. Tá? E com opção também até de exportação para alguns países que também tem alguns requisitos parecidos. Né? Claro. Qual é o risco e qual é a multa, a punição para o empresário que não colocar o ponto eletrônico? Exato. Não é isso. Não há punição por não colocar o ponto eletrônico. Como eu disse, tem que haver um registro, seja ele manual, mecânico ou eletrônico. O que a multa é para falta de a multa e até o processo, né, que pode ser levado ao Ministério Público e depois ao Justiça do Trabalho, é por conta do desrespeito a essas especificações aí da portaria, né? Tá, e esse novo equipamento, esse novo sistema, através da portaria, dá mais segurança para o trabalhador? Dá mais garantias ao trabalhador? Sem dúvida, como eu disse, essa questão da inviolabilidade, né, de duas memórias que o aparelho precisa ter. Essa parte técnica eu vou deixar para o Lázaro complementar, mas enfim, eu sei que ele tem duas memórias obrigatoriamente, e o acesso, né, o fácil acesso para o auditor fiscal do trabalho, para ele colher esses dados, né? Então, além dessa questão do comprovante, né, que por mais que alguns tenham levantado algumas divergências nesse sentido, né, da emissão do papel e do ônus que eventualmente poderia sofrer o empregado de provar a sua jornada, que isso também não está certo, não está correta essa informação, mas isso sem dúvida traz mais segurança para a relação, traz mais transparência e uma bilateralidade, né? Digamos assim, o empregado e o empregador ter o mesmo acesso às informações. Você recomenda que o funcionário, hoje é colaborador, né? Não tem mais funcionário, hoje é colaborador. Então tá, vamos deixar assim. O colaborador, ele tem que guardar o comprovante dele de entrada e saída?
Não, é como eu disse, o ônus da prova não vai ser invertido, né? No processo de trabalho não vai acontecer isso, como alguns levantaram criticaram a portaria e esse novo sistema, alegando que o empregado teria que fazer prova da jornada. Não vai acontecer isso de fato no processo de trabalho. Não. Vai continuar, não. Quem tem o ônus, a obrigação e o dever de documentação, da guarda de documentação é o empregador. Sim. Agora, para o empregado, o que é? Ele não sabe no fim de imagina uma empresa que usa o sistema de bancos de horas. O empregado não sabe no final de um mês ou no final do ano, quando o banco de horas tem que ser zerado, quanto de horas ele fez a mais, horas extras. E ele tem o direito legal e social e de saúde de ter essas horas ou remuneradas ou descanso, né? Agora, Lázaro, por que houve tanta resistência, hein? Porque foi adiado por 3 vezes, né? 3 vezes houve o adiamento, né? Na realidade, 5 vezes o adiamento. 5 vezes o adiamento? Lembrando que esse processo de adiamento foi equivalente, e o processo é muito parecido com a introdução do equipamento de nota fiscal eletrônica, do emissor fiscal, a impressora fiscal da Receita Federal. Quando ela entrou em vigor, houve uma demanda jurídica tremenda no país e foi adiado cerca de 7 vezes. Hoje é uma realidade, qualquer lugar que você vai tem um impressor de cupom fiscal. No caso da portaria, é o processo de mudança. A mudança em si, ela é incômoda ao ser humano. Num processo organizacional, qualquer mudança gera resistência. Inclusive, outros encaram isso como sendo uma oportunidade para mexer totalmente nos processos. Qual é o custo do equipamento? O custo é uma boa pergunta. O custo do equipamento varia, porque assim como existem diferenças de preços de veículos no mercado, existe diferença de produtos no mercado. Mas hoje um valor típico, ele vai de um valor de cerca de R$ 1.800 para um equipamento mais simples a cerca de R$ 3.500 hoje praticado no Brasil. Em torno de R$ 3.000 você tem um equipamento de boa qualidade. Não é um investimento assustador, convenhamos, né? É equivalente ao preço que era praticado antes da portaria no equipamento, agora com a adição destas particularidades, especificações seguras. Então avançamos, é um avanço. Entendemos, do ponto de vista das empresas, é um avanço e uma oportunidade, porque pode ter imperfeições no processo? Evidentemente que sim, mas é um avanço, a sua colocação é perfeita. E as empresas que desejarem vão aproveitar para fazer mudanças de modo geral na relação com o funcionário. Claro, muito Só aproveitando o momento de mudança.